Olá, turma, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula de Geografia para os alunos do 6º ano, então continue com a gente. Semana passada nós falamos sobre as formas do relevo, certo? E hoje nós vamos falar sobre a transformação ou a modelação do relevo terrestre, ok? Então pega o seu material, o seu caderno, para vocês fazerem algumas anotações aqui durante a nossa aula. Se você tiver dúvida, vocês podem estar entrando em contato com o professor ou a professora de vocês para fazer algum questionamento, caso vocês precisem, ok? Então vamos lá. O nosso tema é transformação do relevo, agentes internos e agentes externos. Relembrando a aula passada, nós falamos sobre as formas do relevo terrestre, ok? O relevo ele vai possuir modelações que vão diferenciar de um para outro. Uns vão ser mais altos, outros mais acidentados, outros mais rebaixados, certo? E nós classificamos as formas de relevo. Vocês podem ver, nós temos o relevo montanhoso, certo? Que a altitude, às vezes, ele fica acima do mar. E nós falamos a diferença sobre altura e altitude. A altura, por exemplo, no caso da montanha, é do topo da montanha, aliás, no sopé da montanha até o topo, certo? E a altitude não, a altitude tem relação com o nível do mar. Lembre-se disso, anote isso. A altitude terá relação com o nível do mar. Por isso que o Monte Everest é considerado a montanha maior do mundo, o pico da montanha maior do mundo, ok? Nós falamos sobre planaltos. Planaltos também são superfícies relativamente onduladas, pode ser dividida em morros, que são aqueles arredondados, chapadas, que são aqueles onde possuem mesas em cima, ok? E serras. Falamos da depressão. As depressões são relevos relativamente rebaixados, ok? Ela pode ser periférica ou relativa e também depressão absoluta. A depressão absoluta ela vai se diferenciar da periférica porque a depressão vai estar abaixo do nível do mar. E eu dei o exemplo para vocês semana passada sobre o Mar Morto, que é um tipo de depressão absoluta. No Brasil existe depressão absoluta? Não, no Brasil só vai existir depressões periféricas acima do nível do mar, ok? E falamos das planícies, que são relevos planos, geralmente ficam na costa do litoral ou próximo dos rios. Não se esqueçam, anotem aí. O tipo de relevo que predomina no nosso país, no Brasil, são os planaltos, ok? Vamos lá. Hoje o que nós vamos aprender são as mesmas habilidades, compreender a dinâmica interna da Terra e suas implicações na constituição da estrutura do relevo. Por que a dinâmica interna da Terra? Porque ela vai implicar na transformação e também na modelação do relevo. A próxima habilidade é perceber que a modelagem do relevo terrestre resulta de diferentes agentes: chuva, vento, águas superficiais, seres vivos e etc. Então, para modelar esse relevo, vai ter outros agentes, que são agentes externos, que nós vamos ver mais adiante. E, por último, identificar as formas do relevo terrestre, considerando as dinâmicas naturais e humanas em seu processo de elaboração e transformação. Isso nós fizemos semana passada e nós vamos reforçar hoje, certo? Vai passar aqui. Bom, esse conteúdo vocês irão encontrar na página 109, unidade 4, capítulo 9, onde trata das transformações do relevo, no livro de vocês. Vamos começar aqui, nós vamos falar sobre geomorfologia. O que é geomorfologia, professora? É a ciência que estuda as formas da litosfera, da superfície terrestre, ok? Então, quem vai trabalhar com isso diretamente será a geologia, é claro, mas também a geomorfologia principalmente. Dentro da geomorfologia, nós vamos trabalhar agentes de transformação
e modelação do relevo, ok? Existem agentes que transformam o relevo, tanto de desconstrução como de construção do relevo, que tem relação com o movimento das placas, e existem agentes de modelação do relevo, quando o relevo já está formado e aí com o tempo ele vai se modelando com base nos agentes externos, também pode ser nos agentes internos. Bom, agentes modeladores do relevo é aquilo que vai dar forma superficial ou interna do relevo. Vocês podem printar aí na tela esse conceito, certo? Agentes modeladores do relevo é aquilo que vai dar forma superficial ou interna do planeta, ok? Bom, esses agentes, eles vão precisar de uma força para modelar a litosfera. Uma dessas forças são as forças internas, que estão dentro do planeta, certo? Que também são chamadas de forças endógenas, que atuam de dentro do planeta para fora. Outra força são as forças exógenas, as forças externas, que atuam de fora para dentro. Não se esqueçam isso. Força endógena são forças internas, agentes modeladores internos. Forças exógenas são forças externas, agentes modeladores externos, ok? Bom, vamos falar, né, já que a gente dividiu em força endógena e exógena, nós vamos começar com forças endógenas, que são os agentes internos do planeta. Isso vai acontecer como? Por meio do tectonismo ou diastrofismo, que é o mesmo, viu? Se vocês encontrarem a palavra diastrofismo, ligar a tectonismo, certo? O tectonismo, o que é o tectonismo? Eu já repeti para vocês umas 3 vezes. Tectonismo nada mais é do que o movimento das placas tectônicas, ok? O tectonismo, ele vai agir tanto na questão do dobramento como no falhamento. Então, o relevo, que é mais maleável, mais fácil de se modelar, quando ocorre uma atividade tectônica, esse relevo ele vai meio que se imprensar, certo? E aí vai formar um dobramento, ele vai se dobrar mesmo. Já o falhamento é quando o relevo possui uma superfície rígida, dura, ok? Difícil compactação, difícil quebra. Então, quando eu tenho, por exemplo, 2 placas tectônicas que estão atuando, se é sobre uma superfície litosférica rígida, essa placa ela vai se bater, ou ela vai se elevar ou ela vai se afundar. Detalhe importante, os dobramentos vão ser responsáveis por formar, por exemplo, cordilheiras. O que é cordilheiras aí? Vocês estão lembrados? Cordilheiras são cadeias de montanhas. E os falhamentos, eles vão ser responsáveis por formar, por exemplo, depressões, ok? Bom, outro agente interno é o vulcanismo, que ocorre por ação de erupção vulcânica, ok? A lava, né? Ela sobe por pressão e aí ela extravasa e ocorre depois o derramamento da lava, que se resfria e depois vai formar um relevo montanhoso também, certo? Ou formar outros solos, outros tipos de rocha, quando entra em contato com o oxigênio e resfria. Então, os agentes internos, eles vão ser basicamente por meio do tectonismo e do vulcanismo. Olha só aqui um exemplo de dobramento feito por movimento das placas tectônicas. Vocês estão vendo aí na imagem?
a estrutura, né? Dobra em rocha carbonática, localizada no país basco. Veja como ele está dobrado realmente. Significa que o relevo aí é maleável, fácil de se dobrar. Dá para ver aqui o sentido, né, da rocha quando ele se dobra, que forma montanhas, cordilheiras. Aqui é um perfil de relevo formado por falhamento, como eu falei para vocês, também por atividade tectônica. No caso, o mais conhecido que nós temos no Brasil é o Vale do Rio Paraíba. Ele foi formado por um falhamento. Nós temos aqui duas estruturas, né? Serra da Mantiqueira e Serra do Mar. Antigamente elas eram unidas e aí, por conta de uma pressão, o que ocorreu? Houve um rebaixamento nessa parte aqui onde fica o Rio Paraíba do Sul, por rifteamento ou por falhamento, ok? Lembre-se, falhamento forma depressões, certo? Nem todas as depressões vão ser formadas por falhamentos. Por exemplo, a depressão sertaneja não é formada por falhamento. E dobramentos vão formar cordilheiras, que são chamados dobramentos modernos, por exemplo. Mas existem também dobramentos antigos, ok? Bom, o vulcanismo, gente, nós falamos sobre atividade tectônica e o vulcanismo, ele vai agir como eu falei para vocês. Vai ocorrer, né, em determinadas partes do planeta, principalmente em partes mais quentes, que são chamados os hotspots. E aí, o que vai ocorrer? O magma, por conta da pressão, certo? De convecção e tudo, a energia, vai se elevar e vai extravasar para fora da Terra. Esse magma, ao extravasar, por epirogênese, ele vai ocorrer o derramamento dele. Com o tempo ele vai resfriar, porque vai entrar em contato com o oxigênio e formar alguns tipos de rocha ou até mesmo de solo, ok? Então aqui vocês estão vendo aqui, ó, uma lava e vocês estão vendo várias ondulações aqui, certo? Isso aqui foi formado de acordo com o derramamento do relevo. Quanto mais derrama, mais o vulcão ele vai aumentando de altitude. Existe uma atividade vulcânica que ocorreu há muito tempo atrás no Brasil, na região ali do Paraná, na Serra do Paraná, que inclusive foi o que deu origem às cataratas do Iguaçu, que foi por meio de uma atividade vulcânica. Naquela região aí, onde vocês estão vendo aí no mapa do Brasil, de vermelho, na parte sul, na região sul e sudeste do Brasil, é onde se encontra um dos solos mais ricos que nós temos no nosso país, que é a terra roxa, que na verdade não é roxa, a terra é vermelha, mas eles chamam de terra roxa. É muito, muito fértil devido às características vulcânicas que ele tem. Ah, professora, mas eu não sabia que o Brasil tinha vulcão. Sim, o Brasil tem vulcões, mas são vulcões extintos, certo? Como o vulcão aí de Utamã, na Amazônia. Tem vários vulcões no Brasil, só que extintos. Eles não possuem nenhum tipo de atividade. Eles podem voltar a algum tipo de atividade um dia? Pode até ser, né? Mas isso demora um tempo. Bom, sobre os agentes externos, nós falamos sobre agente interno, tectonismo, vulcanismo, que transformam, constrói e destrói relevo, modelam também. E agora nós vamos falar de agentes externos. Lembrem-se da outra palavrinha que nós damos a ele, agentes exógenos, certo? Os processos químicos, físicos e biológicos que ocorrem na crosta terrestre transformam e modelam o que os agentes internos produziram. Então, aquilo que o agente interno produziu, por exemplo, um dobramento, uma depressão, os agentes externos
por processos químicos, físicos e biológicos, irão transformar e modelar esse relevo, juntamente com uma palavrinha-chave, com o tempo, ok? Então vai demorar um longo período para ocorrer modelações e transformações do relevo por agente externo. Bom, nós vamos ter forças como o intemperismo atuando, erosão e sedimentação, como vocês estão vendo aí embaixo. Intemperismo é diferente de erosão, ok? Todo mundo acha que intemperismo é o mesmo que erosão. Não, intemperismo é diferente de erosão. O intemperismo, ele desagrega. A erosão, ela transporta, certo? Aquilo que já está desagregado. Então, vamos adiante para entender. Bom, eu vou separar por cada um, certo? Vou falar do intemperismo, da erosão e da sedimentação. O intemperismo, como eu falei para você, é a desagregação, é o rompimento, é quando você retira um grande material por algum motivo. Ele pode ser por conta de um intemperismo físico, que nós temos no intemperismo físico o impacto, né? Aquela palavrinha, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A água, ela consegue, de tão insistente, de tanto volume, numa pedra, ela fazer, por exemplo, numa rocha, perfurações com o tempo, ok? Tem por contração, que geralmente ocorre por conta da temperatura, contração e dilatação. Quando a temperatura resfria, vai ocorrer uma contração da rocha. E quando a temperatura aumenta, vai ocorrer uma dilatação da rocha. Então, nesse processo de contração, dilatação, uma rocha, por exemplo, ela pode fraturar, se romper, se desagregar. Nós vamos ter o intemperismo químico, que é bem simples, é somente dissolução de minerais das rochas, por meio principalmente da água. Ou seja, aquela rocha que tinha uma propriedade minérea, ela passa, por exemplo, por conta da água, né, que vai entrar em contato com ela, ela vai perder alguns materiais minérios, alguns minerais, e vai se transformar. Nós temos o intemperismo também biológico, que ocorre geralmente por impacto causado pela ação de animais, geralmente ações de animais menores, micro-organismos, por exemplo, um pássaro, ele come uma semente, né? E aí passa por um planalto e ele derruba aquela semente que ele estava com a boca, por exemplo, pode derrubar, cair naquela rocha e aí dentro da rocha pode se formar, por exemplo, uma vegetação, e essa vegetação vai possuir raízes, e as raízes vão acabar tentando, né, encontrar um caminho e de se infiltrar dentro da rocha e ocorrer a desagregação da rocha. Vamos ver aqui os exemplos, olha só. Aqui está um exemplo de intemperismo físico, como vocês podem ver do lado esquerdo, que é por ação do gelo, que nós vemos ali atrás, né? São geleiras. E aqui a quebra da rocha. Ali nós temos intemperismo químico, vocês estão vendo? Que era um tipo de rocha que, por conta da ação da água, ela foi perdendo alguns minérios e se transformando lentamente. E abaixo aí no canto direito nós temos o intemperismo biológico, onde vocês podem ver formações vegetais entre alguns morros, né? Ou na estrutura aí dos planaltos, que acaba fissurando, ocorrendo fraturas nas rochas. Entendido isso sobre intemperismo? Ok, vamos adiante. Vamos falar agora sobre erosão. Lembrem-se, intemperismo é desagregação do solo. Erosão é transporte. Não se esqueçam disso, pelo amor de Deus. Se cair uma questão de vocês na prova, lembrem-se, erosão é transporte de materiais.
E como ocorre a erosão? A erosão ela vai ocorrer de diversas formas. Vai ocorrer a erosão fluvial, que é aquela erosão causada por rios, ok? Nós vamos ter a erosão pluvial, causada pela chuva. A erosão glacial, causada por gelo. E erosão marinha, causada pelo mar. Na aula passada eu até mostrei para vocês sobre a erosão marinha. A pedra a pedra furada de Jericoacoara, que por conta das ondas do mar batendo, ela acabou abrindo um buraco no meio da rocha, certo? E erosão eólica, que ocorre por meio dos ventos. Os ventos vão transportar detritos, areia, poeira, vai atingir algum tipo de relevo e aquele relevo com o tempo, muito tempo, ele vai se transformar. Aqui eu tenho alguns exemplos. Ó, por exemplo, a erosão pluvial por conta da chuva. Aqui você vê que foi retirada a cobertura vegetal, certo? E aí, quando ocorre a chuva, como não tem cobertura vegetal para proteger o solo dessa chuva, vai ocorrer, por exemplo, esses fincos, né? No solo, na terra. Também chamado de, às vezes tem vossorocas, ok? A erosão pluvial ali no canto superior direito, que ela é feita pela ação dos rios, ok? Aí você percebe que passou por milhões ou milhares de anos para ter esse formato ali, ó, do rio, onde vocês estão vendo. Veja que é como se fosse um cânion ali, na verdade é um cânion, e o rio ele vai modelando essa rocha e transformando, certo? E aqui abaixo nós temos a erosão eólica, que eu mostrei para vocês, do Arco do Triunfo da Pedra Furada, que ela ocorre, a erosão eólica ocorre pela ação dos ventos, geralmente em regiões semiáridas e desérticas, certo? E eles levam poeira, levam alguns detritos, esses detritos batem na rocha e acabam transformando ela, no caso aí, formando esse buraco. Ah, professora, mas tem ação de intemperismo químico? Sim, tem ação também de intemperismo químico. Veja que essa parte aqui da pedra furada que não foi furada, o material rochoso, os minérios, eles são mais resistentes, mas nessa parte onde foi feito um buraco nessa rocha, os materiais rochosos, os minerais, são menos resistentes. Entretanto, o que predomina nela é a erosão eólica e não o intemperismo químico, ok? Sedimentação. Bom, a sedimentação ela vai se dar por meio da acomodação dos detritos. Lembrem-se, a desagregação no intemperismo, os materiais são desagregados, são rompidos, são quebrados. Depois, há o transporte na erosão desses materiais para chegar finalmente no processo de sedimentação, de acomodação desses materiais. Então, a sedimentação, ela é o depósito de sedimentos, ok? Ela recebe materiais transportados pela erosão, formam principalmente bacias, aliás, elas formam as bacias sedimentares ou rochas sedimentares. Se vocês observarem aí no canto direito da tela de vocês, vocês vão ver uma rocha sedimentar. É uma rocha geralmente mais frágil, ok? E vocês vão ver vários, como se fossem filamentos, né, de diferença, linhas de diferença, que com o passar do ano eles vão formando uma rocha
ok? E no caso é a rocha sedimentar, vai acumulando um tipo de material, aí com o passar dos outros anos vai acumulando um outro tipo de material e vai formando essa característica da rocha sedimentar, que é o depósito de um sedimento sobre outro, ok? Dentro da erosão, nós podemos esquecer a erosão antrópica, que ocorre pela atividade humana, certo? Uma das atividades humanas que contribui para a erosão é a retirada de vegetação para o estabelecimento de áreas agrícolas. Tal prática altera as características naturais do relevo, contribuindo para a movimentação intensa dos solos e das rochas. Um exemplo são as encostas, por exemplo, ocorre muito no Rio de Janeiro. Como não tem mais ambiente para as famílias se instalarem, elas acabam subindo morros que são inapropriados para se estabelecer uma comunidade, um bairro, etc. Eles retiram cobertura vegetal para construir casa. No final das contas, quando vem as chuvas de verão, que são muito intensas, ocorre ocorre a desestruturação, né? Ocorre o assotamento, a encosta ela cai, ok? Junto carrega casas, soterra casas, é um caos total. Mas isso por quê? Porque é feito próximo de encostas e porque retira-se a cobertura vegetal, certo? Outra atividade humana que causa erosões é a remoção de vegetação do entorno dos rios, córregos, lagos. Pode provocar, por exemplo, acúmulo de sedimentos nos corpos da água, no caso, o assoreamento. Então, se eu retiro cobertura vegetal próximo do rio, eu vou ter um problema que é chamado de assoreamento dos rios, que vão formar bancos de areia, certo? Nos rios, e aí esse banco de areia pode mudar percursos dos rios, podem até simplesmente acabar com um rio, por exemplo. Vamos para a nossa atividade, a gente vai responder essa, certo? Bom, são superfícies que sofrem menos ação dos agentes de sedimentação e mais ações de agentes de erosão. Os que vão sofrer mais ações de agentes de erosão, lembrem-se, vão ser aqueles relevos com estruturas mais elevadas, certo? Planaltos, por exemplo. Então, letra A, depressões periféricas? Não, às vezes uma depressão periférica ela ocorre por processo até de sedimentação, algumas, certo? Depressões absolutas também não, né? Nenhum tipo de depressão sofre com processo de erosão, porque não tem o que erodir, é plano. Planícies também não, porque não tem o que erodir, mas planície é um local de sedimentação, ok? E não de erosão. Então a resposta correta é a letra D, planaltos, onde vai ocorrer o processo de erosão mais intenso, processo de transporte. A gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o nosso conteúdo e até a próxima.